No programa Hora Extra dessa semana, você vai saber mais sobre a nanotecnologia, que foi tema de uma das palestras do terceiro Seminário Goiano sobre Trabalho Seguro. Veja também como funciona o Simples Doméstico. Agora é dever do empregador recolher o FGTS. E no bloco de entrevistas, o professor e coach Emerson Tokarski fala sobre a liderança no mundo das novas tecnologias. Esperamos você! Até lá! O Hora Extra está começando e nesse programa você vai saber mais sobre a nanotecnologia, tema de uma das palestras do terceiro Seminário Goiano sobre Trabalho Seguro. Veja como funciona o Simples Doméstico. Agora é dever do empregador recolher o FGTS. E no bloco de entrevistas, o professor e coach Emerson Tokarski fala sobre a liderança no mundo das novas tecnologias. O Hora Extra começa agora. A gente começa o Hora Extra hoje com um alerta para quem tem empregado doméstico. Já está disponível na internet o cadastro para obter o Simples Doméstico. A guia reúne os tributos e encargos trabalhistas que devem ser pagos pelo empregador, inclusive o FGTS, que passou a ser obrigatório. Eu conversei com o superintendente regional do trabalho aqui em Goiás para esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto. Depois de se falar tanto nos novos direitos dos domésticos e das dúvidas de como seria o pagamento desses trabalhadores, finalmente o Ministério do Trabalho disponibilizou o Simples Doméstico. Como o próprio nome diz, a intenção é simplificar a vida dos patrões. Por meio de uma guia única, eles deverão recolher 8% do FGTS, que desde 1º de outubro se tornou obrigatório e incide sobre salário, férias, 13º, horas extras e outros encargos. Além disso, tem também 8% de INSS, 0,8% de seguro contra acidentes e 3,2% que corresponde à multa em caso de demissão sem justa causa. O imposto de renda só vai ser recolhido se o salário for maior que R$ 1.900. O empregador doméstico, mais do que nunca, deve observar a legislação do vínculo empregatício de trabalhador doméstico, assinar a devida carteira, efetivar o pagamento da Previdência Social, do FGTS, a multa do FGTS e um seguro específico, que agora foi criado simples. Isso facilita muito para o empregador doméstico, equivale a 20% do salário, efetivamente pago. Se tiver hora extra, se tiver algum valor a mais do salário mínimo, tem que pagar sobre o que efetivamente o trabalhador receber. Para obter o Simples Doméstico, basta acessar www.esocial.gov.br. No site, o empregador precisa fazer o cadastro inserindo os dados pessoais e o número de identificação social, que pode ser o número de inscrição da Previdência Social, o NIT, o PIS ou o PASEP. Depois faz o cadastro do empregado, informando os dados pessoais, da carteira de trabalho, do contrato e a data de admissão, que deve ser a mesma da assinatura da CTPS. No próprio site, há todas as orientações em casos de dúvida. É importante lembrar que o empregador terá também que registrar no sistema ocorrências como afastamentos, licenças, acidente de trabalho e demissão. Já o pagamento da guia deve ser feito até o dia 7 de cada mês. O recolhimento do FGTS e vários outros direitos já estavam previstos na PEC das Domésticas, aquela lei aprovada em abril de 2013, mas só foram regulamentados em junho deste ano. Aqui em Goiânia, estima-se que há cerca de 10 mil empregados domésticos e os patrões precisam ficar muito atentos a todas essas mudanças. Quem não cumprir a legislação vai ter dor de cabeça e prejuízo no bolso. Arquivaldo Bitts também explica que diarista não tem direito a esses benefícios, se trabalhar até 2 vezes por semana, receber por dia trabalhado e não no final do mês. Se fizer mais de 2 diárias na mesma casa, a Justiça reconhece que há vínculo empregatício, portanto tem os mesmos direitos os domésticos. Diante das mudanças, o superintendente traz um alerta. Quem quiser ter trabalhador doméstico, que observe a legislação sob pena de ficar mais caro para ele, porque a legislação não admite que se trabalhe e depois arrume a desculpa, não tinha condição de pagar. Se não tiver condição de pagar, que não arrume empregado doméstico. Novas tecnologias e novos riscos laborais foram tema de uma das palestras do terceiro Seminário Goiano sobre Trabalho Seguro.
A nanotecnologia foi destaque, um assunto bastante abordado em filmes de ficção científica, mas que também já faz parte da nossa realidade. O filme Homem de Ferro 3 usou a nanotecnologia quando trouxe às telas de cinema a história do cientista e industrial que desenvolve uma armadura de ferro com capacidade de voar. No Homem de Ferro, a tecnologia é usada para curar ferimentos e até regenerar partes do corpo. A realidade ainda não chegou a esse ponto, mas atualmente a nanotecnologia já é aplicada em várias áreas da ciência. É possível produzir medicamentos mais eficazes e com menos efeitos colaterais, materiais mais resistentes, computadores com maior capacidade de armazenamento. Como o corpo humano reage a tais inovações? O juiz do trabalho Guilherme Feliciano abordou essa reflexão no 3º Seminário Goiano sobre Trabalho Seguro. Na palestra sobre novas tecnologias e novos riscos laborais, a nanotecnologia foi destaque. Muitos trabalhadores já estão expostos a riscos provocados por novas tecnologias, mas a legislação não acompanha essa evolução. E ainda assim, a Justiça do Trabalho tem que estar preparada. A Justiça do Trabalho, especialmente quando começar a se defrontar com estas realidades, isto já começa a acontecer, ela precisa ter em mente, e os juízes do trabalho certamente terão isto em perspectiva, que não há hoje regras legais estabelecidas para a maior parte dessas matérias. Especialmente em nanotecnologia, não há absolutamente nada. Esperamos, e isto inclusive disse na minha fala, que o Ministério do Trabalho e Emprego venha a desenvolver normas regulamentares que tratem da matéria. Mas mesmo à falta dessas normas, o juiz do trabalho tem à sua disposição princípios jurídicos. E o mais importante deles, foi referido hoje aqui, o princípio da precaução. Aplicando o princípio da precaução e tendo a devida informação sobre as evoluções do estado da técnica, o juiz do trabalho, penso eu, pode dar uma resposta adequada a esses novos desafios. O palestrante deixou claro aos participantes que o importante é resguardar o trabalhador e que mesmo em uma situação de incerteza científica, deve-se privilegiar a tutela, a proteção e não apostar no risco. Para esclarecer melhor essas novas situações, alguns exemplos foram fundamentais. Experimentos demonstram que a exposição de cobaias a nanopartículas levou ao acúmulo destas nanopartículas no fígado, com inclusive falência de órgãos. Isto não está plenamente construído na perspectiva da ciência, mas o indício demonstra o risco. Ora, numa situação como essa, em um processo industrial no qual se revele haver intensamente o uso da nanotecnologia, me parece que o juiz poderia, com base na precaução, perfeitamente determinar imediatamente que se estabelecessem determinados procedimentos de proteção e de cautela paralelamente à obrigação de se investir em algum tipo de estudo. Mas é claro que dizer isso em abstrato é sempre muito distante. A possibilidade há. O juiz é que saberá da necessidade ou não de se aplicar assim o princípio, de acordo com o caso concreto. E no bloco de entrevistas, o professor e coach Emerson Tokarski fala sobre a liderança no mundo das novas tecnologias. Ele recentemente lançou o livro Os 10 Mandamentos para Líderes das Novas Gerações. Não saia daí, o Hora Extra volta já já. Talento para lidar com pessoas, disposição para encarar a complexidade e a diversidade, espírito de equipe. Essas competências ganham o centro de uma transformação que, segundo os especialistas, já devia fazer parte do mundo corporativo, que sofreu os impactos do avanço tecnológico e mudou os conceitos sobre liderança. Afinal, o que é ser líder no mundo do trabalho atual? Sobre esse assunto, nós recebemos hoje o professor e coach Emerson Tokarski, que lançou recentemente o livro A Grande Conexão, os 10 Mandamentos para Líderes das Novas Gerações. Muito obrigada pela entrevista, Emerson. Muito obrigado, Fabiola. É uma honra sempre participar aqui desse jornal junto com você e muito obrigado pela essa oportunidade. Em seu livro, você diz que a revolução tecnológica mudou o conceito sobre liderança, mas que ainda não foi incorporado pelas empresas. O que seria o líder hoje do século XXI?
Fabiola, eu tenho escutado muito, né, e a frase que eu mais escuto de empresários e de líderes é que eles não entendem mais os jovens, né, não entendem o que os jovens querem, né, não entendem como motivar e como realmente liderar esses jovens, né. Então, o que eu trago no livro? Como que o líder deve se comportar diante desses jovens? Hoje, o jovem procura um líder mais aberto, um líder que escute mais os jovens, que pergunte mais para ele o que ele pensa sobre aquele trabalho. Enfim, é um líder que seja um pouco mais presente, um pouco mais pessoal na vida mesmo do colaborador, né? Aquele líder distante, aquele líder frio, já não tem mais vez hoje nesse século XXI, com tantos jovens no mercado de trabalho. O jovem tem uma certa dificuldade de aceitar esse jovem, né, da geração Y, hierarquia, regras, seria isso. Por isso que o líder teria que ser mais um companheiro que o motive a realmente criar. Sem dúvida nenhuma, né? Hoje o jovem, ele foi criado, né, quando a gente fala a nova geração, né, vamos dar nome para isso, é a geração Y, que é quem nasceu a partir de 1980. Foi um jovem que foi criado ali na sua adolescência e até na sua infância com o começo da era da computação, né, com muita informação, com a internet em voga. Então é um jovem que tem contato a tudo muito fácil, que tem a conectividade como algo que é o seu talento máximo. Então ele precisa se conectar também mais informalmente com o seu líder. Então ele não respeita muito a questão da hierarquia, das regras, ele não obedece muito bem esse tipo de coisa que a geração passada, que a gente chama de geração X, respeitava tanto. Justamente na obra também você fala sobre esse abismo entre as gerações, né? No sentido de que as empresas ainda não sabem lidar com essa geração Y. O que esperar dessa geração e como manter esses jovens talentos motivados, né? Qual que seria o papel desse livro? O que teria que fazer para se aproximar mais desse jovem? Hoje o jovem já representa quase 30% da força de trabalho. E a tendência é que aumente cada vez mais, né? Porque o pessoal se aposenta e o jovem vai tomando o lugar desse pessoal que vai se aposentando. E já está vindo uma nova geração ainda, que é a geração Z, que é a pessoa a partir de 2000. Né? Quem nasceu em 2000 hoje já está com 15 anos de idade. Em breve também já está no mercado de trabalho. Então, assim, o que o líder precisa entender? Tem muitos líderes e muitas pessoas de mais idade que ficam julgando os jovens, falando assim, mas essa juventude só pensa em farra, só pensa naquilo, e nisso e não sei mais o que. A questão é entender que algo mudou. Né? Para qualquer mudança, a primeira coisa é entender que mudou. Não ficar julgando se é certo ou se é errado. Se mudou, o que eu, líder, então, preciso fazer para estar mais próximo desse jovem, para entender melhor esse jovem. Quando eu falo do abismo, é que tem muita gente que não aceita ainda essas mudanças. Então a primeira coisa é entender que mudou. Não adianta ficar lutando contra isso. Né? Hoje o jovem, como eu já falei, ele é mais despojado, ele é mais informal, ele é mais rápido, mais veloz e muito mais tecnológico. Então isso são coisas que os líderes precisam levar para dentro das empresas também. Precisa ter uma comunicação mais rápida, uma presença mais firme durante o trabalho, né? Precisa saber delegar mais, confiar mais nos jovens. Então tudo isso são algumas dicas que eu dou durante todos os 10 mandamentos do livro. E dentre esses 10 mandamentos, qual você reputaria o mais importante? Olha, eu acho que tem dois, né? Eu não vou falar o mais importante, mas tem dois que significam bastante e podem resumir quase todos os outros. O livro, na verdade, veio da ideia do coaching, né? Por que o coach está tão em voga? Eu sou coach, master coach, comecei a imaginar por que o coach está sendo tão demandado por líderes, empresas e pelos jovens. Mas é justamente porque no coach você dá a possibilidade da outra pessoa criar regras, criar novas formas, criar novas possibilidades, porque o coach é baseado em perguntas. Então, um líder que questiona os seus colaboradores empodera também os seus colaboradores, se comunica mais com os seus colaboradores e traz os seus colaboradores para participar da construção da empresa, né? Porque há muito tempo já é utilizada essa palavra colaborador. Mas o que é o colaborador? O colaborador é aquele que constrói junto, né? Então os empresários realmente precisam internalizar agora, os líderes, que o jovem quer ser um verdadeiro colaborador, criar coisas junto. Eu acho que isso, o coaching e também a questão do autoconhecimento, que é o primeiro mandamento que eu trago, o coaching é o segundo mandamento. As pessoas estão se conhecendo e se empoderando cada vez mais. Os líderes precisam entender isso, que cada um é um ser diferente e ele precisa ser respeitado como tal.
E aí eu trago vários outros mandamentos, como a busca pela felicidade, o respeito à diversidade. Então, são vários mandamentos que vão casando para criar essa questão da grande conexão entre o líder e o jovem. Um dos mandamentos fala sobre a felicidade, né? Que devemos buscar ser felizes, principalmente no trabalho, onde provavelmente passamos a maior parte do nosso tempo. Mas por que, ao invés de sermos felizes, né, no que fazemos, estamos adoecendo cada vez mais? Você também trata disso. Que relação tem esse adoecimento com o trabalho que realizamos? É engraçado, né? Há pouco tempo atrás, em setembro, foi comemorado o Dia do Administrador de Empresas, né? Que na maioria são os líderes das grandes empresas. E eu participei de uma discussão onde que a maioria dos administradores falavam o seguinte, né? Com pompa, falava assim: nós somos quem cuida da saúde das empresas, né? O administrador tem a definição. Quando eu tomei a palavra, eu falei, então estamos cuidando muito mal da saúde da empresa, porque os nossos colaboradores estão adoecendo, né, estão cada vez ficando mais depressivos, né, com cada vez mais doenças, e isso é muito causado pelo ambiente de trabalho, porque durante muito tempo, Fabíola e telespectador, se ponderou que o ambiente de trabalho e vida pessoal não se conectam. E isso é uma grande mentira, nós somos uma pessoa só. Né? Tudo que acontece na nossa vida pessoal transfere sim para o trabalho. Então, o que eu proponho no livro? Por que não a gente ter um ambiente de trabalho cada vez mais alegre, algo que lembra a nossa casa, o nosso quarto, que seja mais aconchegante? Né? Hoje em dia existem várias empresas, não só... Porque quando a gente fala isso, o pessoal lembra logo do Google, né? Que é a grande empresa que faz isso. Mas hoje existem empresas em Goiânia, e saíram reportagens recentes em jornais falando disso, de empresas que estão levando até, por exemplo, os bichos de estimação para dentro. Por exemplo, um dia da semana você pode levar o seu cachorrinho lá para dentro da empresa. No outro dia você pode ir sem uniforme. Então são algumas coisinhas que vão quebrando essa monotonia, né? E as pessoas vão ficando cada vez mais prazerosas no ambiente de trabalho. Agora, por que as pessoas estão adoecendo tanto? Tem uma estatística que diz que quase 1,4 bilhões de pessoas até 2020, 1,4 bilhões de pessoas até 2020 vão desenvolver algum tipo de depressão, né? Da mais forte à mais fraca. Por quê? Porque as pessoas no ambiente de trabalho muitas vezes são pressionadas demais, né? E quando você é pressionado a fazer muitas vezes coisas que você não quer, você acaba adoecendo o seu corpo, né? Porque isso é o que a gente chama de doenças psicossomáticas, né? Que vêm da cabeça para o nosso corpo. E a maioria das doenças que a gente tem, né? Por exemplo, a depressão, e outro exemplo é a nossa gastrite, que hoje é muito comum, são doenças que começam na cabeça, com estresse, pressão, nervosismo, e descem para o nosso corpo. Ok, Emerson. Bom, vamos para um rápido intervalo. Hoje conversamos com o professor e coach Emerson Tokarski sobre o papel do líder no mundo do trabalho atual. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o professor e coach Emerson Tokarski sobre o papel do líder no mundo do trabalho atual. Emerson, você falou no seu livro também, né, A Grande Conexão, sobre a importância do feedback, principalmente para essa nova geração de trabalhadores, a geração Y. Ele ajuda a manter a motivação dentro do ambiente corporativo e por que nem sempre essa prática é mantida? Hoje, Fabíola, primeiro a gente precisa entender, né, o que é o feedback. Eu acho que a gente precisa primeiro desmistificar um pouco isso. Tem muita gente que acha que o feedback é somente aquele momento que você vai passar algum tipo de retorno, né, com horário marcado, para o seu funcionário. A grande verdade é que hoje a gente dá feedback o tempo todo para o nosso funcionário. Né? E por que o jovem está tão ansioso por feedback? Por que é tão importante esse tema dentro do livro? Tanto que ele permeia vários mandamentos. Eu nem destaquei um mandamento importante porque ele perpassa por vários mandamentos. Porque hoje o jovem se conecta muito rápido pela internet. Se você posta alguma coisa no Facebook, no Instagram, ou manda uma mensagem de WhatsApp para alguém, você quer uma resposta rápida, ou não é verdade? E o jovem, ele quer também uma resposta rápida do seu líder. Saber se aquele projeto, se aquela tarefa, se aquele processo que ele está desenvolvendo ali está correto, não está bom, né? Então ele precisa de respostas o tempo todo. Então a gente fala que quanto mais feedback, quanto mais informações o líder puder repassar para os seus colaboradores, melhor, porque aí você vai estar direcionando realmente isso
você vai estar direcionando o trabalho dele para que seja cada vez melhor desenvolvido. Né? Por que o feedback ainda não é tão utilizado? Porque foi criado um grande estigma, né, em volta do feedback. Né? As pessoas acham que feedback é uma coisa só ruim. E feedback é uma coisa boa também. Né? Você está dando um presente, um retorno, algum retorno de informação para o seu colaborador. E isso é para apoiar o desenvolvimento dele e não para chamar a atenção. Né? Então ficou um pouco estigmatizado por causa disso, porque tem pessoas que levam somente para o lado negativo o feedback. Né? E hoje em dia a gente precisa entender que o jovem precisa receber essa informação e precisa também receber informações positivas. Não só feedbacks negativos, mas feedbacks positivos também. Né? Se o seu funcionário fez algo que te agrade, e praticamente ele deve fazer todo dia alguma coisa boa. Fala para ele, obrigado, muito bom, hoje ficou legal. Às vezes são pequenas coisas que a gente acha que as pessoas não se importam, mas hoje se importam cada vez mais. É você entregar um projeto, você entregar uma tarefa e ninguém te falar nada. Isso hoje para o jovem é abominável mesmo, né? Porque ele está ansioso para receber a resposta do seu líder. E como é que ele aceita as críticas? Hoje o jovem, eu vejo que ele está mais aberto às críticas. Né? Mas desde que as críticas venham com elogios também. O problema é aquele líder, e a maioria dos líderes são assim, que só fazem críticas, né? Que realmente só pegam no pé, só falam com o seu liderado a hora que tem algum problema. Né? Aí realmente qualquer um não suporta crítica. Mas se você dá um retorno, como eu já havia falado, o tempo todo positivo e tanto negativo, as pessoas se abrem mais. Né? Porque a hora que você criticar, o jovem vai achar, poxa, é para o meu crescimento, mas ele também reconhece quando eu faço coisas boas. Né? Então, eu acho que é preciso ponderar a questão das críticas e dos elogios. No mínimo, eu daria a estatística de 1 para 1. Né? Uma crítica para cada elogio. Mas não pode ser nada automático também. Ó, eu vou te dar um elogio e depois uma crítica, porque senão as pessoas já vão perceber isso e aí vai perder essa credibilidade. É possível para esse jovem da geração Y imaginar a vida, o trabalho, sem a tecnologia? Impossível. Né? Eu acho que a tecnologia é algo que já permeia a vida de nós, né? Só a gente perceber ao nosso redor as pessoas conectadas o tempo todo. Né? Tem muito empresário ainda que tenta desconectar o celular do ambiente de trabalho. Eu falo que é algo impossível também. Né? O que eu trabalho, o que eu penso é que é preciso equilibrar. Né? Tudo em excesso faz mal. A tecnologia em excesso faz mal, mas você querer impedir isso hoje é praticamente impossível. Então, equilibre e busque ter metas claras para os jovens, desafios, projetos de curto prazo também, porque hoje, como a coisa é muito dinâmica, se você der um projeto de longo prazo, às vezes de 3, 4, 5, 6, 7 meses, a pessoa vai desanimando. Então comece a dar projetos cada vez mais curtos e realmente desprender da tecnologia hoje é praticamente impossível. Óbvio, né? Tem alguns trabalhos que precisam de concentração total. E aí, nesse momento, por exemplo, o médico que está atendendo a algum paciente, algum caso, ele não pode ficar conectado ali, e vários outros casos também. Mas é possível e é preciso se equilibrar isso hoje no ambiente de trabalho. Certo. E você poderia citar exemplos de empresas que tiveram sucesso quando investiram na autonomia dos seus colaboradores, num ambiente de trabalho mais aconchegante? Hoje, assim, Fabiola, eu não vou citar nenhuma empresa, né, mas a empresa que talvez impulsionou tudo isso e que mostrou essa nova geração é o Google. Né? Eu não vou citar nenhuma empresa regional, já existem algumas que estão adotando isso, mas hoje o ramo imobiliário tem adotado bastante isso, empoderado, dando mais autonomia para os seus corretores, vendedores, fazerem os seus horários, né? Porque hoje o que importa muito para as empresas é o resultado. Você pode trabalhar 4 horas por dia, às vezes, menos horas até por semana, desde que você dê resultado. Hoje tem muitas empresas priorizando o resultado. Né? Ó, você pode vir aqui a hora que você quiser, mas eu preciso que você bata a meta no fim do mês. E hoje, assim, já conheço alguns casos, até de Goiânia, de pessoas que trabalham 15 dias por mês e dão um resultado para a empresa. E a empresa está satisfeita, né? Porque o que importa no fim do mês é a meta, é o resultado. Né? Então, assim, óbvio, né? Eu não estou falando que é fácil e simples fazer isso, mas as empresas precisam entender que hoje, por exemplo, para você sair de casa e chegar no seu trabalho, hoje você gasta no mínimo 1 hora para ir e 1 hora para voltar. Imagina a energia que você perde, além do tempo que você perde, o ânimo também, até a saúde, né? Porque hoje você andar em um trânsito como o de Goiânia, que já é uma grande cidade, você chega já no seu trabalho irritado. Então isso tudo são coisas que é possível a gente começar a flexibilizar, dar mais autonomia para as pessoas, empoderar essas pessoas para que elas criem a sua própria rotina e o seu próprio ambiente
de trabalho também. Eu acho que isso, como eu falei, não é algo fácil, mas eu acho que pode ser buscado e equilibrado dentro das empresas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o livro? Sim. Queria que você mostrasse o livro, apresentasse seu livro, onde que ele pode ser adquirido, se Muito já bom. pode ser adquirido. O livro ele já pode ser adquirido, né, hoje através do nosso Facebook, pelo site. Como o lançamento foi feito muito recentemente, inclusive a primeira entrevista, é uma honra, né, estar aqui no Hora Extra na primeira entrevista, a gente ainda está negociando com entre a distribuidora e as livrarias de Goiânia, mas muito possivelmente dentro de 15 dias nas principais livrarias de Goiânia, hoje através do Facebook, pelo site da nossa empresa chamada Coach e Você, né, ou então através do telefone também 3996-5418, ele pode ser adquirido. E também quem quiser entrar em contato, é só achar lá no Instagram, né, já que a gente falou tanto de interatividade, @Emerson Tokarski. É um nome um pouquinho difícil, mas só que é só colocar no Facebook, no Google, que acha o Instagram, o site e tudo mais, e todas as informações. O livro realmente é o primeiro livro que eu faço e está sendo uma honra lançá-lo. E eu estou levando agora esse debate do Líder para Jovens para as universidades e faculdades de Goiás. Já estou aí fazendo um tour por 10 faculdades, onde que eu vou levar essas ideias e ver o que esses jovens pensam das ideias. Porque eu não quero, hora nenhuma, determinar regras para isso, que o jovem odeia uma regra. Eu quero debater e construir esse diálogo do novo líder com os jovens que realmente estão no mercado de trabalho hoje. Parabéns, Emerson, pelo livro, por esse trabalho excelente nas universidades com os jovens, né, que estão precisando de ouvir sobre essas coisas. Bom, o Hora Extra fica por aqui. Obrigada por sua atenção. Hoje conversamos com o Emerson Tokarski, que é professor e coach, e falou sobre o papel do líder atual no mundo do trabalho. Bom, até a próxima semana. Não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook, pelo Twitter e também agora pela rádio web TRT. Até mais.